Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, trouxe uma partida aqui da quinta rodada do Campeonato Russo Feminino. Feminino aqui, estão partidas muito interessantes. É curioso de ver que as mulheres empatam menos, elas vão mais mesmo pro tudo ou nada, né? E a gente é bem interessante observar isso, pessoal. Você olha o masculino, realmente quase todas dão empate, uma ou outra você tem uma vitória. No feminino, quase toda partida alguém vence, é muito interessante. As partidas do feminino são muito legais, né? Além da grande qualidade, claro, das jogadoras, né? E aqui a gente tem a Tatiana Getman contra a Alexandra Kosteniuk, né? Então aqui vamos dar uma olhada que essa partida é muito bacana. Opa, já tem um cavalo aí, já tem um spoiler aí da abertura, né? Vamos lá então, vamos dar uma olhada nessa partida. Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza, vamos lá então, vamos assistir aqui. Tatiana abre aqui com cavalo em F3, você acertou, cavalo F3. E agora cavalo em F6 aqui pela Alexandra Kosteniuk, C4, E6, então a gente tem aqui transpondo aqui para uma abertura inglesa, né? Abriu com o cavalo F3, chama abertura hatch, mas quando joga aqui um C4, podemos até falar que é uma inglesa, né? Aqui que é quando abre com C4. Agora cavalo C3, D5, D4 e aqui então a gente transpôs, né, e fez uma outra ordem aí para o gambito da dama. E aqui para o gambito da dama recusado, né? Mas acabou transpondo mais ainda agora para o gambito da dama aceito. Que confusão, né? Mas realmente essa questão de abertura é isso. A turma vai fazendo os lances e transpõe, às vezes para uma abertura, vai para outra, muda a ordem, parece que é o recusado, depois parece que é o aceito. Isso daí é normal, né? São lances aqui padrão de abertura. E aqui a Kosteniuk, como uma boa russa, aceita aí o gambito, né? Captura agora o peão aí em C4. Temos E4 aqui pela Tatiana, então imediatamente ocupando aí o centro e atacando o peão. E aqui, como toda boa russa também, quando gambita, se segura, né? Segura aí a rapadura, faz aqui o lance B5. Agora cavalo por B5 está levando o cavalo por E4. Então a partida seguiu primeiro com E5 atacando o cavalo D5 e agora sim a Tatiana recupera aí o seu peão com o cavalo B5 e temos aqui cavalo B6 protegendo o peão de C4. Bispo em E2, bispo em E7, roque e aqui cavalo C6 desenvolvendo. A ideia das negras aqui, a ideia da Kosteniuk é começar a bater nessa cadeia de peões aqui. Então o cavalo C6 já coloca pressão aqui em D4, duas peças, no momento 3 defesas. A partida continuou com dama D2 e agora roque simplesmente. Essa ideia de dama D2, né, ela é bem sofisticada. A gente quando está aprendendo xadrez fala, não, né, se fosse aqui aluno da escolinha lá de criança, né, aquela criança que está aprendendo, né, ela vai e faz o lance dama D2, o professor ia falar, não, aqui você volta, né, você não pode desenvolver a dama na frente do bispo, né. Mas aí se fosse a Alexandra Kosteniuk, ela ia falar, show me the book, me mostra o livro onde é que fala que eu não posso fazer isso, né? E aí ela ia jogar da mesma forma a dama D2, porque a ideia dela é colocar aqui a dama na casa de F4, que é uma excelente casa aí para dama. E fica segurando alguns ataques aqui das negras. Agora tem 3 peças segurando aqui, né? Então fica dificultando o desenvolvimento aí do bispo de casas escuras e tudo mais. Então roque aqui pela Kosteniuk, dama em F4 e agora bispo em A6 atacando o cavalo. Sai daí! O cavalo volta para C3 e agora F5 e aqui E por F6 en passant, bispo por F6 e aqui ameaçando todo tipo de ataque descoberto. Então a Tatiana agora põe a dama na casa de E4, atacando o cavalo, atacando o peão. Que loucura! A partida segue com cavalo por D4, esse peão central caiu. Cavalo por D4, bispo por D4, mas agora dama por E6, recuperando aí o peão com cheque, né? Bate o peça, assim, bate no relógio, cheque. A gente fala que cheque não é nada, né? Mas é engraçado brincar assim, né? Quando você está jogando principalmente com tabuleiro e relógio, tal, entre amigos, claro, né? No torneio você não pode fazer isso, né? É silêncio e tal, mas entre amigos para brincar, né? Cheque e tal, cheque não é nada, né? Mas é divertido fazer isso. Rei H8 e agora bispo em F3 aqui. Esse lance aqui, quando eu vi esse lance da Tatiana, me deu uma vontade aqui, se eu fosse a Kosteniuk, já meteu um sacrifício posicional aqui, né? Não que seja bom isso, mas puta, eu não consigo ver esse bispo aqui em F3 e detonar aqui a estrutura de peões, tendo um bispo vindo para B7, dama F8, um super ataque, torre D8, torre D6, torre G6. Me dá vontade de fazer isso aqui.
mas a Kosteniuk foi aqui para um lance mais forte. Torre B8 mais preciso, né? Torre B8, colocando a torre aí em segurança. E agora torre D1 aí, cravando o bispo. O bispo não pode sair daqui, senão tá caindo a dama. Temos C5 protegendo aí o bispo, dama G4 e agora cavalo D7, manobrando aí o cavalo. Bispo em F4 e agora tá caindo aqui em B2. Olha só, torre por B2 aqui pela Kosteniuk, a torre na 7ª horizontal, pressão total em F2. Aqui cavalo E2 criando um bloqueio, né, e pressionando aqui D4. E agora cavalo em F6 atacando a dama. A coisa tá ficando triste aqui para Tatiana. Tá com a dama atacada, dama em H4, torre 8. A Kosteniuk vai melhorando a posição da torre. Agora já está ameaçando aqui capturar 2 peças aí por uma torre. A partida segue com o bispo em E3, tentando fazer um outro bloqueio. É o bloqueio do bloqueio, né? O cavalo estava bloqueando aqui o ataque de F2, agora o bispo está bloqueando o... é o bloqueio do bloqueio. A partida segue aqui com C3, avançando com o peão passado. Temos cavalo por D4, C por D4, bispo por D4 e aqui a Kosteniuk vai para um lance maravilhoso nessa posição. Um lance muito forte realmente aqui, o único lance, inclusive, que deixa as pretas bem aí, que é o lance C2, que maravilha de lance, né? Deixando aqui a torre, né? Atacando aqui a torre. Você fala assim, mas qual que é o problema aqui, né? Por que não joga então? Por que as brancas não jogam aqui? Além de tudo, estão fazendo ataque descoberto e tal, atacando outra torre. Será que não é bom? Aqui o lance jogado foi torre de D em C1, tá? Mas se tivesse jogado bispo por B2, só por curiosidade, poderia seguir aqui com dama por D1, sacrificando aqui torre por D1, peão aqui, promovendo para a dama. Bispo toma, mas agora a Kosteniuk teria o bonito checkmate aqui, né? Com torre 1, checkmate. Então por isso foi muito bonito aqui esse lance C2. Que tema tático legal. A partida segue com torre de D em C1, colocando aí a torre em segurança. E agora a Kosteniuk vem com mais uma agressão aqui. G5, olha isso, que pedrada, né? Que pedrada G5, tentando desviar aqui a defensora do bispo, né? Então a dama está defendendo aqui o bispo. Se a dama capturar o peão, tá caindo aqui o bispo e tá caindo com isso tudo, né? Então a dama continuaria protegendo aqui o cavalo. Então a posição é perigosa. E aqui a Tatiana então vê uma possibilidade aqui de trocar peça, bispo por F6 cheque, dama por F6 e agora dama A4, né? O lance que põe pressão em A6, apesar do bispo estar protegido, mas ataca a torre aqui em 8. Um lance perigoso, né? Esses tiros aqui, quando a dama vem para a lateral e dá um tiro assim na diagonal, às vezes passa despercebido isso aqui. Torre F8 foi jogada, agora a torre 1. E aqui bispo D3, colocando pressão total, ameaçando torre B1. Torre de A em C1, colocando aí a torre ocupando a casa de promoção do peão. Torre B1 e agora dama em A3, protegendo aí a torre desesperadamente, também colocando pressão em F8. Bispo G6, simplesmente tranquilo. H3, dando a casa de fuga para o rei. Torre de F em B8, pilhando na coluna B. G3, mas agora lá vem ela. Torre por C1 e agora dama B2. Olha que lance sensacional, atacando a dama, atacando a torre, forçando as trocas. E depois de dama por B2 e torre por B2, simplesmente aqui a Tatiana abandona a partida. Que agressividade, que legal essa partida, muito bonita essa partida, né? Aqui abandonou, pessoal, porque não dá mais, né? A grande ameaça aqui é a torre B1, olha a força do bispo protegendo aqui o peão. Mesmo que jogue um rei G2 para não ficar cravada aí a torre, depois de torre B1 não tem o que fazer, não dá para defender essa torre, né? O ponto todo é esse. Se jogar a torre perto do rei, simplesmente troca e depois promove o peão, né? Então aqui teria que jogar a torre por C2 e jogar com uma torre a menos, né? Melhor não, né? Melhor abandonar, né? Então por isso que aqui depois de torre por B2, simplesmente aqui a Tatiana aí abandonou a partida, né? Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com, depois eu volto para comentar algumas coisas. Olha que beleza aí, 93,7% de precisão para Tatiana e 97% de precisão para Kosteniuk. Duas gigantes, né? Com certeza, altíssima precisão. A Kosteniuk foi mais precisa, né? Apesar de tudo aqui a gente teve algumas situações onde a Kosteniuk estava melhor. Ela acabou dando chance aqui para Tatiana, mas depois não perdoou, né? Não perdoou o erro ali da Tatiana, ficou melhor e levou essa partida para vitória, né? Vamos voltar para o tabuleiro e tentar entender esses pontos aí. Bom, antes de mais nada, eu queria comentar minha linha maluca aqui que eu comentei, né? Torre por F3. Dá para jogar isso aqui, as pretas pelo menos ganham a iniciativa, né? Se é bom eu não sei, mas
É divertido, ó. Depois de G por F3, bispo B7, né? Atacando aqui o peão. O grande perigo aqui da posição é a torre depois entrar, né? Então depois de, por exemplo, aqui as brancas teriam que jogar bispo E3. Qualquer outro lance vai ficar complicado. Aqui o negócio é tentar trocar a peça. Agora daminha F8, ameaçando aqui uma sequência de mate. Teria que jogar um F4. E aí torre D8 seria muito interessante aqui, com umas ameaças aqui terríveis, o bispo cortando o rei. Então isso daqui dá pra jogar, né? Dá pra jogar. É claro, as brancas com um jogo muito preciso aqui conseguem se segurar, mas olha, elas vão ficar tendo que se defender pelo menos daqui para mais uns 10 lances pra frente, 15 lances pra frente, tendo que achar o melhor lance toda hora, né? E qualquer escorregão, as pretas vêm com tudo e ganham, né? Então aqui realmente é um sacrifício posicional interessante, dá pra tentar, né? Mas aqui torre B8 é mais preciso, né? Não assume tantos riscos, porque ali as pretas ficam com o dever de mostrar que aquilo tá certo, né? Vão ter que achar o melhor lance toda hora e tal. Aqui não, aqui elas não se comprometem, continua explorando aí a posição, né? Então, mas qual que foi o ponto todo aqui? Que acabou ficando ruim aqui pra... Foi esse lance aqui, ó, quer ver? Cadê? Torre de Dem C1... aqui um pouquinho mais pra frente, G5. Essa é a posição chave da partida, tá? Aqui é o seguinte, a Tatiana tá com a dama atacada, tá com o bispo sob pressão, ela se apavorou porque a dama não consegue sair daí protegendo o bispo e fez bispo por F6 e acabou ficando muito mal na posição. Será que não tem um jeito da dama continuar defendendo o bispo? Tem, né? Olha só, dama G4, né? O cavalo não pode capturar a dama porque o cavalo tá cravado. Ah, Rafael, mas aí bispo C8. É verdade, isso aqui seria complicadíssimo, né? Aqui a gente teria que seguir aqui com bispo por B2 e aceitar uma torre e um bispo pela dama, mas é uma posição completamente jogável aqui com chances para os dois lados. Primeiro porque esse peão está caindo, né? O bispo vai vir para F5, esse peão vai cair com certeza. E aí esse bispo aqui é monstruoso, né? Ele pode valer como uma torre até nessa posição. Então depois de, por exemplo, o rei G8, liberando o cavalo, bispo F5, por exemplo, dama B6 e torre por C2, a gente teria uma posição aí com chances para os dois lados, né? Esse par de bispos aqui com o par de torres pode fazer um estrago danado. Agora as pretas aqui, a Kostenjuk, também com um jogo preciso, pode se segurar e até criar ameaças, por isso que eu digo que teria chances aí para os dois lados, né? Então foi esse detalhe aqui, depois do G5 aqui, a Tatiana desesperou e foi para bispo por F6, e aqui não dá mais, né? Aqui depois dessa sequência aqui acabou mesmo. Realmente a Tatiana foi jogando lances inteligentes aqui, muito fortes, mas a Kostenjuk veio com tudo, né? Veio de uma forma simples, né? Simples e efetiva, dama B2 ali, acabou, né? Fantástica essa partida, fantástica. Se você gostou, deixa o seu like. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal, ativa o sininho aí para você ser notificado toda vez que sair um vídeo novo, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez.